Tiago 4, eu vou ler primeiro dos versículos 1 até o 10, que diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Nós temos estudado a carta aqui de Tiago, e nós sabemos que ele escreve essa carta para alguns irmãos, na verdade judeus messiânicos, judeus que acreditavam no Messias, não apenas como um profeta, mas acreditaram que Jesus veio, se entregou naquela cruz, morreu, ressuscitou e ele foi o Messias. Então, judeus convertidos a Jesus. E ele está escrevendo, e é interessante essa carta, porque é uma carta que escrita já há muitos anos atrás, porém parece tão atual, né? Tão aplicável às nossas vidas nos dias de hoje. Na verdade é uma carta muito prática, né? Tiago ele vai falar sobre assuntos muito práticos, assuntos do dia a dia, coisas que na verdade a gente passa no cotidiano, no dia a dia nas nossas vidas, né? E aqui nesse capítulo ele começa falando sobre contendas, sobre confusão, sobre problemas. E ele está falando com gente crente, ele está falando com irmãos, ele está falando como se estivesse falando aqui, nesta noite conosco, com a igreja. E ele está falando de brigas entre os irmãos, ele está falando de contendas entre os irmãos, ele está falando de confusões entre os irmãos. Mas, Tiago, não é possível, isso aqui era para o seu tempo, porque hoje, nos dias de hoje, isso aqui não existe mais, não é verdade? Semana passada uma pessoa veio falar comigo e eu já sei do caso dela. Ela perdeu o marido há um tempo atrás e tem passado momentos difíceis, né? Perder uma pessoa assim de forma tão inesperada. E ela veio pedir oração semana passada para mim e falou: pastor, difícil, está uma situação assim. Eu falei: o que foi? Ela falou: não, porque meu marido era empresário, ele tinha um sócio. Depois que ele faleceu, né? Ele deixou coisas para nós e tal, mas quando ele faleceu, eu tive que começar a cuidar das coisas dele e falar com o sócio e tudo isso, que na verdade eu não fazia nada, quem fazia era ele, eu não sabia de nada. E ela falou assim, né, quando tudo isso aconteceu, eu fui falar com o sócio, que inclusive cristão, e falei: olha, eu estou muito por fora, mas se eu puder ajudar em alguma coisa, eu não quero só que você, né, me deposite o dinheiro que é da parte dele, eu quero poder contribuir, trabalhar também, se for preciso, né? Ela falou: olha, no velório do meu marido, o sócio dele, que é amigo nosso, de casa, da família, falou para mim: olha, pode ficar tranquila que jamais eu vou desamparar vocês, né? Vocês são família, vocês são de casa. Ela falou: pastor, já passou, 2 meses, e ela falou assim, já faz 1 mês e pouco, e ele não depositou o dinheiro que ele deveria ter depositado. Eu tenho tentado falar com ele, entrar em contato, ele não me atendeu mais, e falou que agora só vai falar comigo através de advogado, isso, aquilo, está uma confusão. Ela falou: pastor, eu não queria isso. Ela falou: eu vou ter que ir falar com o advogado, a gente sabe que tem os direitos e tudo isso, mas não precisaria disso, até porque ele é irmão. E eu falei isso para ele: olha, a gente não precisa resolver dessa forma, nós somos primeiro que amigos, né, da vida inteira, segundo que a gente é irmão, não precisa ser dessa forma. Mas muitas vezes isso acontece
em nosso meio, confusões, contendas, brigas, né? Calúnias, um fala mal do outro, um irmão briga com o outro. Até uns dias atrás, pessoas falaram para mim, que ajudam aqui no Amor em Movimento, falaram, uma hora precisa falar até para os irmãos, novamente, lembrar os irmãos, de que eles precisam ter um pouco mais de calma. Os irmãos muitas vezes brigam no estacionamento, chegam ali e falam, vou parar o carro aqui, aí o irmão que está ajudando no estacionamento fala, não irmão, tem que parar ali, eu não vou parar ali, coisa nenhuma, eu quero parar aqui hoje, e briga com os irmãos, arrumam confusão, faz desnecessário, e na verdade, acontece isso no meio da igreja, coisas que não deveriam acontecer, e Tiago está falando aqui com irmãos, ele está falando, olha, acontece contendas, confusões no meio de vocês, coisas que não deveriam acontecer, e ele diz o motivo, ele fala o porquê destas confusões que acontecem no meio da igreja. Ele fala, olha, as confusões, na verdade, elas vêm dos prazeres que militam a vossa carne. Ele fala, estas confusões, todas elas vêm do prazer que militam, que controlam a carne de vocês. Coloquei aqui, a natureza pecaminosa do homem está continuamente tentando convencê-lo a suprir os seus desejos. Todos nós, por sermos filhos de Adão, temos nossa natureza humana pecaminosa, né? O desejo do poder, a gratificação sexual, desejos que tentam dominar as nossas vidas a todo momento estão tentando aflorar dentro de nós, né? E a palavra militam aqui, se você olhar ela no original, ela quer dizer estar em serviço ativo, estar atuante, né? Ação reflexiva ou para o seu próprio benefício. Então quer dizer aqui que as confusões vêm dos prazeres que militam, que estão em atividade na nossa vida, que estão tomando conta das nossas vidas, que nós estamos fazendo estas coisas. Estão nos controlando, na verdade. Então, Tiago ele vai dizer que na verdade o problema não é a briga em si, o problema não é a confusão em si, mas uma coisa que acontece por trás disso. Na verdade ele diz, olha, é por causa dos prazeres que controlam a vida de vocês, por isso que existe confusões no meio de vocês. Agora, se nós olharmos lá, que prazeres são estes, Gui? Se nós olharmos lá em Gálatas, vai falar sobre isso, os prazeres que tentam controlar a nossa vida e a nossa carne. Lá em Gálatas 5, 19 a 21 diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o que Tiago está dizendo é, se estes prazeres aqui controlarem a minha vida, se estes prazeres estiverem em atividade na minha vida, certamente eu vou ter problemas na minha vida, eu vou ter problema nos meus relacionamentos, eu vou ter problema com os meus irmãos, até porque se você colocar e aplicar estas coisas aqui na sua vida, se eu for uma pessoa ciumenta, se eu for uma pessoa que me ira a todo momento, como os irmãos que se iram aqui no estacionamento, que arrumam brigas, né? Se eu for uma pessoa impura, se eu for uma pessoa idólatra, feitiçarias, inimizades, eu sou uma pessoa amarga, não sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa que a pessoa me faz uma pergunta, eu respondo de forma grosseira para ela, eu não posso ser confrontado por ninguém, se alguém me corrige, eu brigo com essa pessoa, eu não sei ser corrigido, eu não sou humilde o suficiente para aceitar uma correção, né? Dissensões, facções, divisão no meio da igreja. A gente ouve falar isso de um, ouve falar isso daquele, e aí a gente cria facções, a gente fica do lado de um, a gente fica do lado de outro. Eu acho que esse está certo, eu acho que o outro está certo, esse está errado, o outro está errado. A gente cria divisões na igreja, a gente cria divisões por causa de placas de igrejas, a gente cria divisões por causa de denominações, a gente cria divisões dentro da própria igreja, né?
porque aquele está certo, esse está errado, e muitas vezes nós fazemos isso. Estes pecados, na verdade, estão em atividade nas nossas vidas: invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, tem até mais coisas semelhantes a estas. E aqui em Gálatas vai dizer que estas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. E Tiago, ele está alertando aquelas pessoas. E na verdade, queridos, o problema é que muitas vezes nós olhamos para o problema e pensamos: a pessoa é desse jeito, na verdade, que atitude feia. Na verdade, o problema muitas vezes está por trás do problema. O verdadeiro problema está por trás de uma atitude. Na verdade, a atitude às vezes é apenas a resposta do problema que está escondido lá atrás. Às vezes as pessoas, por causa de uma resposta que ela dá, ou uma atitude que ela tem, a gente fala: nossa, que pessoa grosseira. Mas na verdade, coisas têm acontecido na vida daquela pessoa para que ela tenha esta atitude. Ela tem vivido a vida dela de tal forma que, na verdade, é apenas uma consequência a forma que ela fala, é apenas uma consequência as atitudes dela. Na verdade, é apenas uma consequência essa pessoa amarga que ela é. Não é à toa, não é por acaso, mas é uma consequência daquilo que ela vem plantando, da maneira que ela vem vivendo. E o que Tiago está alertando aquela igreja, aqueles irmãos, é: olha, vocês estão vivendo uma grande confusão, vocês já estão brigando entre vocês, mas na verdade é porque vocês têm deixado algumas coisas controlar a vida de vocês. Então, na verdade, é um alerta para nós, porque muitas vezes isso deve ser na verdade um termômetro para nós. A forma que nós falamos, a forma que nós reagimos. Como é que você reage quando uma pessoa te confronta? Como é que você reage quando uma pessoa é grossa com você? Como é que você reage quando alguém te fecha no trânsito? Como é que você reage quando algo acontece não da maneira que você esperava ou da forma que você gostaria? Como é que você... Qual é a tua reação? Qual é a tua resposta? Como é que você age com as pessoas? Como você se comporta, né? Muitas vezes é um termômetro para nós de como nós estamos vivendo as nossas vidas, né? Se nós estamos servindo realmente a Deus, se nós estamos obedecendo a palavra de Deus, ou se esquecemos de Deus e estamos vivendo a nossa vida, e de repente a gente começa a perceber que o nosso comportamento está todo errado, a gente responde errado, a gente é grosseiro, a gente é amargo, a gente briga com o irmão, a gente vem aqui, levanta a mão, mas de repente parece que saímos da porta do templo, parece que algo aconteceu que a gente já vira do avesso e está todo mundo diferente. Apenas aqui dentro a gente parece ser cristão de verdade. E Tiago, ele está tratando disso com aqueles irmãos, desse problema. Ele está chamando a atenção e na verdade está dizendo: olha, vocês precisam prestar atenção, porque todas estas confusões, na verdade, é porque vocês têm deixado que os prazeres da carne dominem vocês, né? Eu coloquei aqui: todas estas coisas acontecem por causa da ambição, na verdade, do ser humano. O desejo de ter, o desejo de conquistar, o desejo de chegar a algum lugar, o desejo de ser alguém, né? Na verdade, é a nossa busca hoje, é a busca de todo ser humano, né? As pessoas trabalham, as pessoas correm, as pessoas fazem de tudo, porque elas querem realizar aquele sonho, porque elas querem conquistar aquela casa, porque elas querem chegar naquele lugar. Talvez porque uma pessoa talvez tenha dito para ela a vida inteira: olha, você não vai ser ninguém, e ela quer provar para aquela pessoa que ela vai ser alguém, que ela vai chegar lá. Então vira uma ambição na vida dela, ela estuda, ela rala, ela faz de tudo, ela passa a perna, mas ela vai chegar lá, ela quer conquistar aquele lugar, porque ela quer provar para alguém que ela consegue, que ela é capaz. E na verdade muitas vezes nós vivemos as nossas vidas assim, atrás de coisas, tendo ambição, porque eu quero chegar lá, eu quero conquistar, eu quero viver aquilo. E muitas vezes por causa disto é onde nós deixamos que estes prazeres dominem as nossas vidas, passem à frente de princípios e da palavra de Deus, né? Eu coloquei aqui: mas não se engane, porque coisas não podem te fazer feliz. Olha o que diz aqui no versículo 2: cobiçais é o desejo, eu quero, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Então aqui
me dá a impressão de que esse cara, ele mata, ele inveja, ele faz tudo para ter, e talvez ele até tenha alguma coisa por causa dessas atitudes, talvez ele até conquiste alguma coisa porque ele matou, porque ele passou a rasteira, ele passou a perna em alguém, ele até conseguiu chegar em algum lugar, ele até conseguiu conquistar alguma coisa, ele até conseguiu uma posição, ele até conseguiu um status nessa vida, ele até conseguiu talvez um dinheiro a mais, ele conseguiu algumas coisas que para os nossos olhos talvez sejam importantes, mas ele chegou lá e na verdade ele percebeu que nada ele tem. Sabe por quê, queridos? Porque você pode ter uma coisa, mas coisa não nos traz alegria. Você pode chegar numa posição, um cargo alto, um cargo de influência, mas na verdade você deita na sua cama à noite e você talvez não durma, porque você não tem paz no seu coração. Talvez você chegou lá no lugar que você a vida inteira planejou e pensou, não, eu quero chegar lá, e você passou a perna num monte de gente, você passou a perna no governo, você enganou as pessoas, você enganou o governo, você não pagou imposto, e você chega lá, e talvez você até tenha, mas você deita na sua cama com lençóis finos, e talvez você não consegue dormir porque não existe paz no seu coração, porque não existe alegria verdadeira no seu coração. Você não consegue desfrutar, na verdade, daquilo que você conquistou. Você não consegue aproveitar aquilo. Eu coloquei, você pode dormir com uma mulher diferente por dia, mas não se sentir amado. Você pode morar em uma mansão e ter uma grande casa, mas não ter um lar. Você pode ser aplaudido em público, mas chorar de solidão na cama de um quarto, né? O que Tiago está dizendo você pode até conquistar com a força, com a sua própria força, com as guerras que vocês fazem, mas isso jamais trará satisfação para o coração de vocês. Vocês invejam, vocês matam, e nada vocês têm, porque no final das contas, o tudo na verdade pode não ser nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E na verdade muitos chegam à conclusão, talvez muitos anos depois, no final de suas vidas, como Steve Jobs. Se você ler a carta que ele escreve antes da sua morte, triste, ele chega à conclusão de que todo o seu dinheiro, tudo que ele havia conquistado não valia a pena, não valeu a pena perto daquilo que tem valor na vida. E na verdade ele gastou a sua vida atrás de dinheiro, de tantas coisas, e ele chega ali no leito de hospital, e ele fala, eu já li para vocês essa carta, ele começa a falar, olha, que não vale a pena. Agora eu estou aqui neste quarto de hospital, nessa cama, e eu ouço o bip da máquina que na verdade está trabalhando por mim, e ali, querido, não tem dinheiro, não tem coisa, não tem influência, não tem nada que pague. Ali é você e Deus. Ali você começa a refletir e realmente pensar, o que é que tem valor? Será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo o tempo que eu tenho dedicado no que eu estou dedicando? Será que vale a pena eu viver em função disto que eu estou vivendo? E muitas vezes, por causa de ambições erradas que nós temos em nossos corações, nós fazemos guerras, nós trocamos de lugar as prioridades nas nossas vidas, colocamos as coisas ao invés de pessoas, colocamos as coisas do mundo ao invés daquilo que é eterno, colocamos os nossos sonhos ao invés dos sonhos de Deus para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, existe confusão. No versículo 2 ainda vai dizer, olha, nada tendes, vocês nada têm, vocês podem querer conquistar alguma coisa, mas nada tendes, e não tendes porque não pedis. Aqui Tiago vai falar de algo muito interessante. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês não aprenderam a depender de Deus. Vocês estão indo atrás do sonho de vocês. Vocês estão querendo fazer um negócio de vocês sozinhos. Vocês estão ralando, suando, buscando sonho, trabalhando, fazendo na força humana, querendo conquistar sozinhos. Vocês não pediram. Vocês não pediram a orientação de Deus. Vocês não pediram para ver se é da vontade de Deus. Vocês não pediram para ver se é do sonho de Deus. Vocês estão fazendo por conta própria. Vocês não estão dependendo de Deus na vida de vocês. Vocês estão errados por isso. Por isso vocês não têm. Por isso vocês não recebem. Vocês podem até ter alguma coisa, mas não vai existir alegria nesta coisa. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus para as nossas vidas.
O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus significa prosperidade, alegria, mesmo que seja no pouco, mas lá no pouco Deus enche o teu coração de alegria, de paz. Você se sente completo, pleno. E é um problema que para nós é muito comum, e nós fazemos isso o tempo inteiro, na verdade, de não dependermos de Deus. Na verdade, a maioria das vezes o que nós fazemos é, quando chega no último estágio, quando nós já não conseguimos mais com a nossa própria força, com as nossas mãos, com a ajuda das pessoas, com o nosso dinheiro, os nossos planos, os nossos sonhos não deram certo, quando nada deu certo, quando nada aconteceu da forma que a gente desejou, aí então muitas vezes nós buscamos Deus, a gente pergunta para Deus, mas lá na frente deveria ter perguntado antes. A gente não aprendeu a dependermos de Deus, e na verdade muitas vezes sofremos, entramos em problemas, choramos, porque fazemos do nosso jeito, queremos fazer o nosso sonho, os nossos planos. E Tiago está alertando, dizendo: olha, vocês estão em problemas porque vocês não pediram, vocês não recebem porque vocês não pediram, porque vocês não alinharam o coração de vocês com o coração de Deus, porque vocês não perguntaram para Ele qual era o plano, qual era o sonho dEle para a vida de vocês. Por isso vocês não recebem. Agora, se eu perguntasse nessa noite, quantos têm convicção que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, que estão cumprindo o chamado de Deus na vida de vocês? E chamado, queridos, não é, não, eu não sou pastor, Gui, então não tenho chamado. Não, chamado, você pode ser advogado e é o chamado de Deus na sua vida. Você pode ser médico, é o chamado de Deus na sua vida. Chamado é em todas as áreas. Nós fomos chamados para levarmos a palavra de Deus, para pregarmos, para trazermos o reino dEle, independente de onde nós estamos. O ID é para todo mundo, seja lá no seu trabalho, no hospital, no escritório de advocacia, ou sei lá o que, você é chamado também. Amém? Agora, se eu fizer essa pergunta, você tem certeza que você está no lugar que Deus te chamou para estar? Você está feliz e realizado? Você se sente no centro da vontade de Deus? A verdade, queridos, é que muitas vezes a maioria das pessoas não está longe daquilo que Deus havia planejado e sonhado para a vida delas. Mas na verdade o que nós queremos fazer muitas vezes é sonhar os nossos sonhos, planejar a nossa vida e convidar Deus para os nossos planos. Ah, Deus, faz o seguinte, nós sabemos que o Senhor é um Deus que abençoa, o Senhor é um Deus poderoso, então está aqui o meu sonho, está aqui o meu plano. Você é poderoso mesmo, então vem cá e abençoa aqui meu plano, abençoa o meu sonho aqui para que esse negócio dê certo, porque se não der certo eu estou lascado. Na verdade é isso que a gente faz. A gente planeja, a gente começa um negócio, a gente faz tudo, e aí depois a gente convida Deus para o nosso negócio. E Deus talvez está olhando lá de cima e pensando assim: cara, como é que eu vou abençoar um negócio que eu estou vendo lá na frente vai te trazer problema, vai te trazer tristeza, vai te trazer confusão na sua vida? Como é que eu posso abençoar uma coisa dessa? E você muitas vezes fica frustrado com Deus, pensando: Deus não abençoa a minha vida, Deus não me favorece, Deus não faz nada, esse Deus não é de verdade não, porque Ele abençoa um, outro, esse, Ele não faz nada na minha vida. Mas querido, Deus na verdade está tentando falar com você há tempos dizendo: olha, não é isso, é por aqui, é ali, é isso que eu quero fazer na sua vida. Mas você não tem ouvido Deus, e você tem pedido: Deus me abençoa nisso aqui, mas Deus não pode te abençoar naquilo ali, porque Ele é tão bom, que Ele está vendo que você vai quebrar a cara lá na frente, e Ele não está te abençoando por isso. Para que caia a sua ficha talvez, e você fala: será que está acontecendo alguma coisa? Para que você reflita talvez, e pense: Deus, por que é que as coisas não estão dando certo? Por que é que a situação está parecendo tão enrolada? Por que é que as coisas não estão acontecendo? Será que a gente não precisa fazer essa pergunta? Será que, Deus, eu estou no lugar certo? É isso que o Senhor me chamou para fazer? Eu estou no centro da Tua vontade? Porque está tudo tão confuso. O Senhor me chamou para isso? Me mostra, fala comigo. A falta de dependência é um grande problema nas nossas vidas. Ele vai falar sobre pedir mal. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Só que quando ele fala sobre pedir mal aqui,
o pedir mal, logo depois que ele fala sobre o pedir mal, você vai ver que ele vai falar muito sobre relacionamento. Olha o que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, o pedir mal é para esbanjar nos vossos prazeres. Aí ele logo segue dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Tiago ele vai falar: olha, vocês pedem mal. Aí ele fala que são infiéis, ele fala sobre ter amizade com o mundo, ele fala sobre ser inimigo de Deus. Então, se você reparar aqui no contexto, o pedido está ligado ali com relacionamento. A falta de relacionamento com Deus faz com que eu peça mal. A verdade é essa. A falta de intimidade com Deus faz com que eu peça mal. E quando eu peço mal, eu não recebo. E o que é pedir mal? Aí tem pessoas que dizem: não, Gui, mas a Bíblia diz que Deus atenderia os desejos do meu coração. Deus é um Deus bom, que quando eu desejasse, Ele ouviria as minhas orações e Ele atenderia os meus desejos. Mas as pessoas esquecem de ler o versículo inteiro, que o Salmo 37:4 conhecido diz: agrada-te do Senhor. Justamente antes vai falar do quê? Relacionamento, de intimidade. Agrada-te do Senhor. Em outras versões fala: deleita-te, encontre prazer no Senhor. Aí depois diz: então Ele satisfará os desejos do vosso coração. O que está dizendo? Se você se relacionar com o Senhor, aí então Ele satisfará os desejos do coração de vocês. Por que o satisfazer o desejo do coração? Por que a resposta de oração está tão ligada com o relacionamento, querido? Porque se eu não me relaciono com Deus, eu vou pedir aquilo que não está de acordo com o coração, com a vontade, com a palavra de Deus. E Deus não pode contrariar a sua palavra, Ele não pode contrariar a sua vontade para a minha vida. Você acha que você, com os desejos perversos, tortos e errados que você tem ainda, você faz as suas orações para esbanjar nos seus próprios prazeres, por coisas que não fazem sentido algum? Você acha realmente que Deus iria olhar e falar: não, meu filho, pode, vai lá, deixa eu dar então para você, deixa eu te abençoar, mesmo sabendo que aquilo destruiria a sua vida, mesmo sabendo que aquilo na verdade não seria bênção, seria maldição na tua vida? Mas quando eu me relaciono com Deus, quando eu me deleito no Senhor, quando eu encontro prazer na presença de Deus, quando eu busco a face de Deus, os meus desejos começam a ser mudados. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, mas você entrega a sua vida a Jesus, você começa a ler a Bíblia, parece que você começa a gostar de outras coisas. Você era um cara que era viciado num negócio, daqui a pouco você já não liga tanto para aquilo, o seu coração começa a arder por outras coisas. Você não gostava de gente, agora você não pode ver uma pessoa na rua que você fica com vontade de parar, de ajudar, de abraçar, de falar que ama. É um negócio louco, começa a acontecer na sua vida. Valores começam a ser mudados, alguma coisa no seu interior começa a ser mudado e transformado. O seu coração está sendo alinhado com o coração de Deus. E quando isso acontece, aí a Bíblia diz: aí então os teus desejos podem ser realizados, porque o teu coração está alinhado com o coração de Deus. Aí você pede e não pede mal, aí você pede aquilo que está no coração de Deus. E quando você pede aquilo que está no coração de Deus para a sua vida, Deus pode vir e realizar. Hoje eu sou pai, eu fico imaginando a relação de Deus muitas vezes comigo, na minha relação com os meus filhos. Eu fico pensando, por exemplo, num presente. Aqui a gente está falando sobre pedir, Deus dar alguma coisa, Deus abençoar e Deus nos entregar aquilo que nós estamos pedindo. Eu fico pensando, se por exemplo um dia minha filha me pede alguma coisa e eu dou para ela um presente, e ela fica muito feliz e ela recebe aquele presente, eu fico feliz porque ela ficou feliz, ela gostou, bacana. Mas aí eu percebo que aquele presente fez mal para ela. Eu percebo que aquele presente de repente deixou ela
com o nariz empinado, achando que de repente ela é melhor do que uma outra criança que não tem aquela boneca que ela tem, que não tem aquele brinquedo de repente que ela pode ter. E eu percebendo aquilo como pai, o que é que eu devo fazer? Eu vou dar mais 5 bonecas para ela? Não. Pelo contrário, eu vou deixar de dar, para que ela aprenda o valor, para que ela entenda que o importante não é a boneca, que ela pode ter a boneca, mas a alegria, a felicidade não está na boneca. Que ela pode ter a boneca, mas não é a boneca que vai fazer a vida dela feliz, não é a boneca que vai mudar a vida dela. Agora você imagina se eu vejo na minha filha que ela aprendeu os valores corretos. Imagina se eu dou uma boneca para ela e um dia ela está perto de uma criancinha, talvez que não pode ter uma boneca, e ela pega aquela bonequinha dela e dá de presente a boneca que ela tanto amava. Eu como pai, se eu vejo aquela atitude e eu posso comprar mais 5 bonecas, o que eu faço? Eu dou 5 bonecas para ela. Por quê? Porque o problema não são as coisas, não é o presente. O problema é ela ter aprendido o valor daquilo. É exatamente o que acontece na nossa relação com Deus, porque para Deus não são coisas para Deus não significa nada. Ele é dono do ouro e da prata e de tudo. O problema não é Ele te abençoar, o problema é Ele não é Ele responder para você, o problema não é é você pedir e Ele te dá aquilo que você está pedindo. O problema, querido, é eu aprender o valor. O problema é eu estar pronto para receber aquilo que Ele tem para a minha vida. Ele como pai, pelo fato de me amar tanto, talvez muitas vezes Ele olha para mim e diz: olha, eu não posso te dar essa boneca, eu não posso fazer isso ainda, porque na verdade eu vou estar fazendo um mal para você. E muitas vezes nós ficamos bravos, chateados com Deus. Mas querido, deixa eu te dizer uma coisa, é por isso que diz aqui: vocês pedem mal para esbanjar os próprios prazeres. Sabe o que está dizendo? Você pede da sua própria vontade, da sua carne, só o que você quer. Mas quando você alinha o teu coração com o coração de Deus, você passa a desejar coisas diferentes. Eu não estou dizendo aqui que coisas da vida, coisas não são boas, não. A gente gosta de coisas, a gente gosta. Quem não gosta de comer uma comida gostosa? Quem não gosta de viajar? Quem não gosta de fazer um passeio? Todos nós gostamos disso. Mas deixa eu dizer uma coisa: a nossa alegria não está nestas coisas. Nós não vivemos por estas coisas. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém também. Eu sirvo a Deus Ele me dando, eu sirvo a Deus Ele não dando, eu sirvo a Deus se eu comer num restaurante bom, eu sirvo a Deus se eu tiver que comer num lugar simples. Eu vou continuar servindo a Deus, porque não são as coisas que me fazem servir a Deus. Na verdade, quando nós buscamos a Deus, independente de coisas, as coisas acompanham, acabam chegando nas nossas vidas. É isso que diz a Bíblia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitas vezes a gente inverte o jogo. A gente inverte o jogo com Deus. A gente quer as coisas. Aí a gente até diz para Deus: olha Deus, se o Senhor me der as coisas, olha, eu vou servir teu reino, hein? Me dá um carro para você ver se eu não vou pregar em tudo quanto é canto. Só não vou hoje porque não tem carro, Deus. Como é que eu vou? De busão é duro, hein, Deus? Dá um carrinho para mim que eu vou. A gente faz o contrário. Tem um pastor americano que para mim é o número 1 no mundo. Eu sei que não é certo fazer isso, porque todo mundo é igual, mas para mim ele é. Sou fã, ouço sempre, e um homem muito de Deus assim. Eu vi ele pregando uma vez, ele falando, um homem muito bem sucedido. Ele escreveu livros, ele conseguiu romper uma barreira. Na verdade, ele não é apenas pastor, mas ele é reconhecido na América e no mundo inteiro, até como palestrante. Ele é convidado para falar para grandes empresários, e se assenta com presidentes, e os livros que ele escreve são best-sellers em Nova York, em tudo quanto é canto. Vendeu milhões de livros. Se tornou um homem muito bem sucedido. E um dia ele estava pregando e ele estava falando sobre isso. Ele falou: hoje as pessoas olham para mim. Hoje muitos estão sentados talvez aqui num banco da igreja e olham e veem o meu sucesso, e veem talvez o carro que eu ando, talvez veem a casa que eu moro,
E ele diz assim, mas eles não viram quando lá atrás ele falou assim, eu já teve vezes que eu ia pregar numa igreja com 50 pessoas, e ele fala, e teve vezes já do meu carro quebrar, num domingo de manhã eu estava indo para a igreja pregar, o meu carro quebrou no meio do caminho, e ele falou, você sabe como que eu cheguei na igreja? De carona, fiquei no meio da estrada pedindo carona para chegar na igreja para pregar, sabe sobre o que? Sobre fé, para falar que Deus faz, para falar que Deus cumpre. Ele falou, ninguém estava lá para ver o que eu estava vivendo, mas Deus me permitiu passar por aquilo, sabe por quê? Ele falou assim, para que hoje, quando pessoas se levantassem e dissessem para mim, é fácil fazer o que você faz, porque olha o que você tem, mas ele falou assim, eu tenho convicção de que eu faço o que eu faço não são por coisas, porque quando eu não tinha nada, eu fazia. Quando eu não tinha nada, quando eu não era ninguém aos olhos dos homens, eu fazia e continuaria fazendo da mesma forma. Não foi porque Deus me abençoou que eu estou fazendo, na verdade eu faço por amor a Ele, eu fiz por amor a Ele, Deus me abençoou, que culpa eu tenho? Eu nunca fiz para ser um homem influente, mas Deus me deu influência. Eu nunca orei para Deus para que Ele que eu fosse uma pessoa famosa, mas Ele quis me abençoar. E muitas vezes, queridos, nas nossas vidas é assim. A gente inverte o papel, a gente quer que Deus faça as coisas, mas estamos tão longe, na verdade, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus nos chamou para fazermos. Estamos tão longe, com os nossos corações tão longe, tão desalinhados daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a forma que Deus quer nos usar. Você acha que Deus quer te abençoar só porque Ele quer te abençoar, porque Ele gosta muito de você, que Ele quer te dar uma casa bonita? Não. Ou você acha que Ele quer te abençoar porque Ele quer fazer de você um abençoador também? Porque Ele sabe que talvez tem pessoas que apenas você vai poder alcançar, talvez tem pessoas que talvez só você vai poder abraçar, talvez só você vai poder ajudar, talvez só você vai poder financiar uma faculdade de uma pessoa, talvez só você vai poder pagar o estudo de uma criança que você conheceu, que não teria uma outra pessoa que conheceria aquela criança, um familiar seu, eu não sei, mas Deus vai te usar para fazer isso. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos estar com os nossos corações alinhados com o coração de Deus. Agora existe um segredo, o Tiago ele vai falar de um segredo para nós termos uma vida abençoada e feliz. Ele fala, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Você já imaginou Deus exaltando a sua vida? Ele vai te exaltar, nós. Mas Ele fala algumas coisas, Ele vai falar aqui sobre arrependimento, Ele vai falar aqui sobre santidade, Ele vai falar sobre se humilhar na presença de Deus, e aí depois o resultado qual é? Deus vai exaltar a sua vida. O problema é que a gente inverte novamente o papel. Se Deus exaltar a minha vida, eu vou arrumar as coisas, Deus. Se Deus me exaltar, eu arrumo o meu casamento. Se o Senhor me abençoar, eu peço perdão para todo mundo. Não, pode ficar tranquilo, Deus, me abençoa que eu vou fazer direitinho depois. A gente quer fazer isso com Deus. E na verdade é o contrário, não acontece dessa forma. Quando eu alinho, quando eu conserto, quando eu me arrependo de verdade. E querido, arrependimento não é remorso. Remorso o que é? Remorso você chora hoje, amanhã você está fazendo a mesma coisa, isso é remorso. Arrependimento não, arrependimento é mudança de direção. Estou indo aqui, eu caí em si, eu me dei conta de que eu estava indo por um caminho errado, eu tomei a escolha errada, eu tomei uma decisão errada, eu feri, eu pedi perdão, eu me arrependi, disse, não, eu estou errado, então eu mudo de direção, eu mudo de atitude, eu não faço mais as mesmas coisas, eu não falo mais da mesma maneira, eu me arrependi de verdade. Aqui Tiago está dizendo, olha, você se arrepende, você santifica a sua vida, você procura obedecer a palavra de Deus, andar em santidade, separar a tua vida para Deus. Não significa que nós somos perfeitos, que nós não erramos, que nós não falhamos, porém somos separados para Deus, separados, não temos amizade com o mundo, somos separados para Deus.
Isso é santificar a nossa vida. Mundo, eu não quero saber, eu posso até errar, eu posso até falhar, mas o meu objetivo de vida é fugir daquilo que o diabo tem preparado para mim. Eu não quero mundo, não quero o que o diabo tem, porque eu sei que o que Deus tem para a minha vida é infinitamente melhor do que qualquer coisa que o diabo possa me oferecer. É o que eu falei, o diabo, ele pode te dar uma mulher, mas o diabo, ele jamais pode te dar um lar, uma casa feliz, uma família, como Deus planejou. O diabo, ele pode te dar coisas, mas ele não pode trazer satisfação nas coisas. Na verdade, ele vai te dar coisas e roubar a tua alma, roubar teu coração. Você vai ter coisas, mas mesmo tendo coisas, vai estar em depressão, precisando tomar remédio para dormir, para acordar, porque você não consegue entender o porquê daquela tristeza. Você anda num carro bonito, mora numa casa bonita e mesmo assim está triste. O que é que está acontecendo? O que está de errado na minha vida? Deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço gente rica, tudo deprimida, várias, conheço vários ricos deprimidos. Você olha para a vida e fala, cara, o que você está reclamando do quê? Está tudo certo. O cara não sabe por quê, está deprimido, toma remédio para dormir, para acordar, está triste, por quê? Porque coisa não traz satisfação. Então Tiago vai dizer, olha, vocês precisam de arrependimento, de santidade, se humilhar na presença de Deus. Se humilhar é se render, é se prostrar, é pegar a minha vontade e dizer, está aqui, é pegar os meus sonhos e dizer, está aqui, é pegar os meus planos e dizer, está aqui. Na verdade tudo é teu, na verdade assim, ó, está aqui nas tuas mãos. E quando eu faço isso, aí depois diz, olha, aí então Deus vai exaltar a sua vida, aí Deus vai te levantar, aí Deus vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, na sua casa, na tua família. Mas antes você precisa fazer algumas coisas. Sujeitai-vos. A palavra sujeitai-vos é submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação, ao conselho de alguém. Então ele está dizendo, entregue controle da tua vida nas mãos de Deus. Pegue a direção da tua vida, não controle mais a tua vida. Talvez até aqui você tenha tentado controlar a tua vida, os teus passos, os teus caminhos, as tuas escolhas, e você se deu mal. Pegue isso e coloque nas mãos de Deus. Resistir ao diabo. E essa palavra que resistir, ela significa colocar-se contra, opor-se ao diabo. Não é que nós vamos guerrear contra o diabo, nós vamos lutar contra o diabo. Oi, Gui, agora como é que faz? Eu vou ter que sair na mão com o diabo? Não. Eu vou me opor ao diabo. O que é? Eu não estou do lado dele. O que ele gosta, eu não gosto não. O que ele fala para eu fazer, eu não faço não, porque ele é meu inimigo. Eu não ando com ele, eu não faço o que ele gosta, eu não faço o que ele me pede não. Por quê? Porque a gente é inimigo. Isso é se opor, isso é resistir. Resistir aqui na Bíblia não está dizendo que eu vou ter que brigar, porque na verdade a guerra já foi vencida, Ele já venceu por nós. Nós temos autoridade para brigar com o diabo. Na verdade nós temos autoridade para que o diabo não encoste nas nossas vidas, porque Ele já venceu por nós. Mas eu preciso me opor, eu preciso dizer não, eu não quero, não é para mim. Isto que você está me oferecendo não é comigo, porque nós não somos amigos. Aí em terceiro vai dizer que ele foge de nós, aí ele fugirá de vós. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, se você cede ao diabo, se você cede a situações, vai dizer que você se torna inimigo de Deus. E eu acho que é uma coisa não muito boa se tornar inimigo de Deus. Não sei você, mas eu penso que não é a melhor escolha a ser feita. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Lascou. Então, tenha Deus ao seu lado. Agora a escolha sempre vai ser minha e sempre vai ser sua. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros.
A gente sabe que Deus quer abençoar. A gente sabe que Deus quer favorecer. A gente sabe que Deus tem planos, que Deus tem sonhos, que Deus tem coisas maravilhosas. Agora, por que não acontece? Porque eu não permito, porque eu não deixo, porque eu não convido, porque eu não digo: Deus está aqui nas tuas mãos, faz. Se chega a Deus e Ele se achegará a vós, como uma resposta. Olha, quando eu digo: Deus, está aqui a minha vida, Deus, faça o que o Senhor quiser, então Deus diz: agora sim. É o que diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Nós temos um Deus que é educado, Ele bate na portinha do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre a porta do seu coração, eu entrarei ali, cearei com Ele, Ele comigo. Eu preciso abrir a porta, eu preciso dizer sim para Deus, eu preciso falar: Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, Deus, faça o que o Senhor quiser. Aí sim Deus vem, Deus começa a trabalhar, Deus começa a restaurar, Deus começa a fazer, e aí Ele pode exaltar a minha vida. Agora, só para nós finalizarmos, dos versículos 13 a 17, diz assim: atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Eu não li os versículos no meio, porque Tiago novamente vai falar sobre a língua, sobre aquilo que a gente fala, e a gente já falou semana passada. Se ele falou, é porque é importante, mas eu não vou pegar muito no pé de vocês não, porque eu já falei muito semana passada, já briguei muito com vocês, né, fofoqueiros. Então depois você ouve a mensagem semana passada de novo. Mas aqui ele continua dizendo o seguinte: olha, vocês fazem planos, vocês projetam, sei isso, aquilo, eu vou fazer, amanhã eu vou estar lá, amanhã eu vou fazer. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem nem se amanhã vocês vão estar aqui. Então, na verdade, os caminhos de vocês, os planos de vocês devem estar nas mãos de Deus. Porque na verdade a gente não sabe o dia de amanhã. A gente está fazendo plano para daqui 10 anos, a gente está fazendo plano. Não, olha aqui, quando eu chegar lá, quando eu fizer, quando eu realizar. Querido, talvez nessa noite vão pedir a tua alma o que tens preparado. Talvez nessa noite você vai dormir, amanhã não vai acordar, e o plano para daqui 10 anos, daqui 5 anos, nem vai chegar, não vai acontecer, e você está preocupado com lá. Por isso que está dizendo aqui: olha, nós não sabemos o dia de amanhã, vocês fazem planos, mas vocês não sabem se vocês vão estar vivos. Então, na verdade, queridos, vivam para Deus, vivam aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês, vivam os planos, vivam os sonhos de Deus para a vida de vocês. Ele vai falar aqui, só para finalizar a última coisa, ele vai falar sobre maligno, né? Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Jactância, a palavra jactância quer dizer atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. É o cara que se acha, o cara que acha que é o bom, acha que ele sabe tudo, que ele não precisa de ninguém, que ele resolve a vida dele sozinho. Você dá uma opinião: eu não preciso de conselho de ninguém, não ouço ninguém, eu sou bom, eu me viro sozinho. Está falando que esse cara aqui, ó, entretanto vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, toda essa altivez, todo esse cara que se acha bonzão, semelhante a essa é maligno. Está dizendo que isso é maligno. Olha o que eu coloquei aqui: maligno é fazer planos como se Deus não existisse, porque geralmente esse tipo de gente coloca Deus para fora. Esse tipo de gente acha que não precisa de ninguém, de Deus não, eu resolvo, eu faço tudo sozinho, eu não preciso de Deus não, eu deixo comigo que eu sou inteligente, eu estudei, eu fiz eu fiz o meu negócio, eu resolvo minha vida, eu resolvo meus problemas, eu não preciso de ninguém. Então maligno é fazer planos como se Deus não existisse, depois querer incluir Deus dentro do meu plano ou do meu sonho para que os planos aconteçam. Afinal, precisamos de uma força de Deus aí, né? Então, está dizendo que
Isto é pecado. O que é pecado? É fazer o que é errado apenas? Não. Aqui vai falar que uma outra coisa é pecado também. Pecado é deixar de fazer o que é certo. Por último ele diz isso: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente pensa: não, está tudo certo, eu estou fazendo tudo direitinho, estou obedecendo a Bíblia, eu pago meus impostos, faço tudo direitinho, estou tudo certinho minha vida. Mas aqui a Bíblia vai dizer o seguinte: é pecado se você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer também. Não é só o que é errado que eu não devo fazer. Não é só isso que é pecado. Pecado é deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer, aquilo que Deus colocou no meu coração. E muitas vezes nós não fazemos. Por quê? Porque não ouvimos Deus, porque não sabemos o que Deus tem para as nossas vidas. A gente obedece a lei, a gente obedece ali o ritual. Tá tudo certinho, não, Gui, tô obedecendo aqui, então tá tudo certo. Não, quem disse? Talvez Deus tenha algo diferente para a sua vida, talvez Deus vai te pedir algo diferente e você está deixando de fazer aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. E a Bíblia diz que você está pecando, que você está deixando de fazer aquilo que Deus tem para você. Você está errando. Então Tiago, a conclusão, ele exorta aqueles irmãos e exorta as nossas vidas nessa noite: não sejam amigos do mundo, sejam amigos de Deus. Não deixem que os prazeres roubem vocês da presença de Deus. Não deixem que as próprias vontades roubem a vontade de Deus para a sua vida. Não pensem que vocês não precisam de Deus. Não ache você que você é bom demais, de tal forma que você não precise de Deus na sua vida, você não precise de um conselho, você não precise de direção do Espírito Santo, você não precisa que Deus fale com você. Afinal, Deus tem o melhor preparado para as nossas vidas. E se Deus tem o melhor preparado para a minha vida, se Deus tem o melhor preparado para a sua vida, eu quero descobrir qual é esse melhor para mim. Eu quero descobrir qual é esse chamado, eu quero descobrir qual é esse sonho, porque se Ele é o meu Pai, Ele me ama e Ele tem o melhor preparado para mim, eu quero descobrir. E que nessa noite você possa também refletir sobre isso e orar a Deus. Talvez você entrou neste lugar e você nem sabe o que Deus tem para a sua vida, você nem sabe qual é o teu chamado, você está aqui, você vem, ouve uma palavra, vai embora, mas que seja uma reflexão para você nessa noite, de será que eu estou no lugar certo, será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu estou atendendo o meu chamado, será que eu estou vivendo o que Deus tem para a minha vida? Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, você vai ser feliz, pleno, realizado quando você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E aqui fica a lição de Tiago para as nossas vidas nessa noite. Amém? Fique de pé no seu lugar, aplauda o Senhor Jesus.